Porque isso a gente tem que entender. Um dente que está em nível gengival, que perdeu toda a coroa, não tem mais nada acima do nível gengival, é um dente que já está muito fragilizado. Ele está muito mais suscetível a fraturas. E o que ajuda a gente a entender que esse dente que está em raiz está muito fragilizado, muito mais suscetível a uma fratura, é o tal do efeito Férola. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho assim de rebonde, pino de fibra de vidro, ver a competição, vamos parar um pouquinho com isso, vamos pensar no dente, vamos pensar no remanescente do dente, para a gente poder entender a melhor maneira de restaurar ele. Vamos fazer isso? Então tá bom. Então se a gente for pensar no dente, vamos pensar no dente em como que ele recebe forças oclusais, o que acontece com o dente. E é muito importante esse artigo que mostra aqui em elemento finito como que o dente absorve as forças oclusais. Se você observar a área que tem mais concentração de força no dente natural, sem nenhum preparo, sem nenhum pino de fibra de vidro, é na região cervical. Nessa região cervical da coroa é onde se concentra a força. Você não tem forças concentradas na raiz. Agora, quando a gente tem pinos, pode ser de metal, pode ser de fibra de vidro, não importa a quantidade de remanescente que esse dente pode te ter, aí que vem a grande questão. Repara que tendo a presença de pino, você começa a ter uma força concentrada na raiz que antes não existia. Ou seja, você vai morder nesse dente e esse dente vai ter um impacto, vai concentrar todas as forças mastigatórias ali na raiz do dente. Isso faz com que essa raiz que não estava acostumado a receber as forças fique mais suscetível à fratura. A primeira coisa que a gente tem que entender isso é que quando você tem um pino, não importa o material que é feito esse pino, você vai começar a concentrar forças dentro da raiz. Isso não é normal, isso não é o natural do dente. E lembra, isso é bom lembrar que quando a gente fala da biomimética, a gente está falando em restaurar o dente, reabilitar o dente de uma maneira que seja o mais natural possível, que use materiais que são mais compatíveis com ele. E a utilização do pino vai contra isso. Então já entenda isso primeiro, antes de qualquer coisa. E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Agora vamos lá, que é a grande dúvida de todo mundo, que é aquilo que as pessoas perguntam, pá, mas Renato, e quando não tem mais nada? Quando tá no toco, quando tá no nível da gengiva? Você perdeu toda a coroa, não sobra mais nada. Então vamos entender o seguinte, eu gosto muito de uma frase que tem nesse artigo aqui. Em situações mais extremas, quando você tem mais destruição, maior é a nossa preocupação como dentistas de tentar ser o mais conservador possível. De tentar que a nossa restauração traga menos impacto ainda ao dente. Porque isso a gente tem que entender. Um dente que está em nível gengival, que perdeu toda a coroa, não tem mais nada acima do nível gengival, é um dente que já está muito fragilizado. Ele está muito mais suscetível a fraturas. E o que ajuda a gente a entender que esse dente que está em raiz está muito fragilizado, muito mais suscetível a uma fratura, é o tal do efeito Férola. O efeito Férola, que é quando você tem, a partir do término do seu preparo, cerca de 2 milímetros, o ideal seriam 2 a 3 milímetros de altura, aonde que a sua prótese, né, pode ser de metal, hoje em dia mais cerâmico, mas originalmente desse termo vem lá dos copos metálicos, mas que abraça a totalidade, 360 graus dessa parede ali, que isso vai dar uma resistência maior ao dente. E esse efeito Férola, que é essa coroa abraçando esse remanescente, aumenta a resistência desse dente a fraturas. E isso você vê aqui nesse mesmo artigo, aonde você tem a comparação do pino com e sem o remanescente. E você vê que quando tem a presença do remanescente, essa força ela ainda concentra na raiz por conta da presença do pino, mas já numa intensidade menor. Já fica menos intenso essa concentração de força radicular. Ou seja, quanto mais remanescente você tiver ali no seu preparo, que a coroa vai estar abraçando, menos impacto esse pino vai ter sobre a raiz. Em compensação, quanto menos remanescente, menor a altura do remanescente, maior é o impacto das forças que esse pino vai levar à raiz. Então o remanescente ele é fundamental. Quando você tem remanescente, por isso que muitos artigos adotam que o fato de você ter um remanescente dispensa o uso do pino. Por quê? Porque os estudos mostram que com ou sem pino, quando você tem um remanescente, esse dente tem o mesmo nível de resistência. E muitas vezes até uma resistência um pouco maior ainda, porque o pino, querendo ou não, o pino em si não torna o dente teoricamente mais frágil, mas o desgaste para colocar esse pino sim e essa concentração de força na raiz também aumenta a sua possibilidade de fratura.
Então, sem o pino, quando você tem o remanescente, é o ideal. Mas e quando você não tem mais remanescente? O que acontece? Eu preciso desse pino para reter a minha restauração? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a adesão. A adesão que a gente tem hoje é completamente diferente daquela adesão que a gente tinha antes. E eu sei que eu pareço repetitivo às vezes, que eu já falei isso muitas vezes aqui nos nossos vídeos do canal, mas é importante para poder gravar, para que as pessoas que ainda não escutaram, ou que escutaram pouco, que precisam ainda de mais argumentos, entendam isso, que você não precisa do pino em todas as situações, principalmente, na verdade, em uma situação, mas mesmo em situações de destruição total. Por quê? Porque é a adesão que vai fazer esse serviço da retenção. Mas é claro que quando você tem um molar, você tem uma área muito grande para fazer a adesão. É diferente a adesão, a área de adesão num dente totalmente destruído no molar do que num pré-molar, por exemplo. O molar, além de ter uma área maior, você tem uma proporção de largura e altura muito mais favorável que o pré-molar, que é extremamente fino e mais alto. E daí isso faz com que as forças de alavanca ficam ainda maiores sobre esse dente, um risco de fratura um pouco maior. Então, existe uma diferença de abordagem em molar, em premolar e incisivo central. Mas nessas diferenças de abordagem, a gente consegue ainda assim dispensar o pino em todas elas. Por quê? Pelo que a gente acabou de falar. Quanto mais destruído é o dente, mais fragilizado, mais suscetível a fraturas ele é. E um dente nessa situação, a colocação de um pino, independente se for de metal ou mesmo de fibra de vidro, é praticamente uma condenação à fratura. Eu sei que não é uma certeza, eu mesmo falo muitas vezes, olha, botar um pino não é certeza que vai fraturar, mas é que a possibilidade é muito maior. E não só é muito maior pelo... De novo, vamos colocar a imagem aqui, a concentração de forças que você tem dentro do dente que normalmente você não teria. A presença do pino já vai jogar muita força em cima dessa raiz, além de você não ter o remanescente fazendo ele ainda ficar mais suscetível à fratura. E quanto mais fragilizado e maior a chance de você ter uma fratura, mais você tem que pensar de uma forma conservadora. Mais você tem que tentar pensar de uma forma para que não só você evite o problema, mas para que caso ele ocorra, que ele seja mais passível de reparo. E é isso que os artigos mostram também. Quando você vai avaliar o índice de falha de um dente com pino e um dente sem pino, indiferente, agora não vou nem falar da questão do qual resiste mais, do qual aguenta mais, porque eu já falei ali antes, já mostrei artigos, vários artigos, que o pino não faz diferença nenhuma nesse aumento de resistência, bem pelo contrário, mas o mais importante aqui, o mais importante no nosso pensamento atual da odontologia é justamente criar uma condição para que se houver essa falha, quando houver essa falha, que ela seja passível de reparo e não a extração direta do dente, que é o que o pino faz com a gente. O pino condena o dente a uma extração. Quase que 100% das vezes. Você pode olhar os artigos, quando você tem pino, as falhas catastróficas, elas se não são, elas tendem a ser 100% dos casos. Enquanto quando a gente não tem pino, a chance de uma falha catastrófica cai pelo menos pela metade. Então isso é importante a gente saber. E sabendo disso, é importante a gente tentar ser mais conservador. E ser conservador é justamente não utilizar os pinos, principalmente nessas situações quando eles estão mais destruídos. Pode largar a mão dele. Agora, o que você vai fazer se você não usar o pino? Clica num dos vídeos, veja aí o que o YouTube tem para você, que eu tenho certeza que a resposta vai estar num deles. Valeu!